Então, amados, estamos aqui, em nome de Jesus, dando continuação, tá? Aos 5 sentidos espirituais, tá? Os sentidos do homem é o reflexo das coisas espirituais da forma sobrenatural. Eu sou a missionária Marta, amém? Hoje, dia 23/1/2025. Continuando essa pregação em nome de Jesus, então nós temos que buscar, tá? Buscar pelos dons espirituais, buscar pelos mistérios do Senhor, buscar pelas revelações dos mistérios e entrar nesses mistérios conforme estava falando. Não posso repetir tudo. Voltem e vejam o vídeo anterior em nome de Jesus. Jeremias 3:33 vai ser importante para você e para a edificação e crescimento da sua vida. Jeremias 3:33 fala: clama a mim e te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. O Senhor está falando que na hora que você começar a clamar para entrar nos mistérios do Senhor, os mistérios que estão ocultos, eles vão ser revelados para você. Olha que maravilha. E em Mateus 13:11 fala assim: aos que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido? Então, existem determinadas pessoas que não lhe é concedido os mistérios. Vamos ver por quê. Aí fala assim: pois aos que se lhe dá, ou seja, ao que tem o quê? Ao que tem o dom, tá? Ao que pede o dom, ao que busca esses dons, tá? Ao que tem em ação os 5 sentidos espirituais. Então, ao que está buscando aperfeiçoar os sentidos espirituais, aí fala assim: lhes será dado. Então, ao que tem, e terá abundância, mas ao que não tem, tá falando aos que não têm buscado os dons espirituais, não lhe será dado. Não é dado as coisas para você porque você não busca. Amém? Então, até o que tem lhe será retirado. Por quê? Se a pessoa fica apagada, se a pessoa alimenta esse apagão espiritual na vida dela, até o conhecimento que ela tinha vai chegar a um determinado ponto que ela vai esquecer até das coisas que ela tinha adquirido de conhecimento, de discernimento, de todos os mistérios do Senhor. Não é assim que acontece quando nós paramos em um determinado ponto? É isso que acontece. Agora, quanto mais eu busco, mais me vem, as revelações me vêm. Acontece comigo. Vocês podem perguntar, mas como que ela sempre tem algumas revelações? Porque há uma constância de busca. E por eu buscar, o Senhor vai estar me entregando. Porque há os que buscam dado. No 13 diz: os que não têm, vendo, não vão ver. Porque não tem o dom da visão. Então, por que ele faz por que ele fala vendo os que não têm, vendo, não vão ver? Porque a visão deles estão cegados já na visão. Porque não buscam aprimorar o seu sentido espiritual da visão. Não busca, não pediu. Ouvindo, não ouve, porque não tem o sentido espiritual da audição aberto. Por isso, aí fala o versículo: não entende, tá? Não entende porque não podem receber o discernimento, por isso não entende. Por isso que você vê a situação da igreja hoje apagada, tá? Dons ministeriais apagados, dons proféticos apagados, ministrações de milagres, ministrações de cura, hoje todos mortos, porque a igreja está numa situação de morte espiritual, está
vendo e não vê, ouvindo e não ouvem. Vão aí no culto, ouve a palavra, mas ela não entronizou, ela não entrou. Ouve Israel, Israel ouve, Israel coloca atenção, o povo de Deus coloca atenção nas coisas espirituais e busca as coisas espirituais, porque vocês são mais espirituais do que carnais. Vocês valorizam mais o carnal que o espiritual. Vocês valorizam mais o que os olhos de vocês veem carnalmente do que os olhos espirituais veem. Procura andar mais espiritualmente e vocês vão ver coisas e entender coisas que vocês nunca viram. Porque o Senhor vai revelar esses mistérios para vocês. No 14 diz assim: de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Nesses que vendo não vê, ouvindo não ouve. Isaías tinha profetizado. Isaías profetizou assim: ouvireis com ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebeis. Percepção, tá? 15. Porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouvem com os ouvidos e fecham os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouça com os ouvidos. Os ouvidos, os olhos, que os ouvidos espirituais, está falando dos 5 sentidos, tá? Então, aí fala assim: entendam com o coração, tá? Entronizar, internizar o que você está escutando. Essa palavra que eu estou pregando, se você não internaliza essas palavras que estão saindo da minha boca, essa palavra não vai dar fruto na sua vida. Lembra de Jesus falando da terra? A terra tem que estar boa. Por quê? Porque eu tenho que internizar a semente em mim, tá? Para ela produzir, para ela dar frutos, para que eu frutifique como árvore, tá? Glória a Deus, aleluias. Então aí fala, por quê? Porque é com o coração que eu vou sentir. O Senhor tá falando, entenda com o coração, é sentir, tá falando nesse sentido, no sentido de sentir, de sentimento. Se convertam e sejam por mim curados. Então você vê que ele vai relacionar a cura com o entendimento da palavra dele. Ou seja, ele está falando que dentro da igreja tem pessoas doentes porque não entende a palavra, não entende os mistérios, não entende, não entroniza a palavra, tá? Não comem esse alimento que vai trazer cura, que vai trazer restauração, que vai trazer vida, que vai trazer vitalidade, tá? E aí, em seguida, nesse mesmo versículo que o Senhor Jesus fala da parábola do semeador, relatando a importância do aproveitamento dos dons para a produção, para o nascimento e a frutificação da palavra. Ele faz uma referência com o terreno fértil, né? A preparação do terreno nos conecta ao primeiro sentido espiritual que foram falados, tá? Nos conecta com o ouvir, com o evangelismo, com o ouvir da palavra de Deus, que é a preparação da terra, tá? O evangelismo, que é pela audição. Então, eu falando com vocês, o Senhor vai me dando visões. Eu tenho uma visão agora da igreja que recebe uma palavra, mas não aproveita essa palavra, tá? E eu vejo uma igreja doente, que está doente, porque não recebe a cura, não recebe a restauração, não recebe a vida nela. Glória a Deus, aleluias. Porque não aproveita o ouvir da palavra de Deus. Através da pregação é que se prepara o terreno, o ministério evangelístico,
tá? Então você vê que todos os sentidos eles se conectam e eles andam juntos. Glória a Deus, aleluias. Com os nossos sentidos espirituais, nós podemos, por exemplo, atuar conforme o destinado e estipulado pelo Senhor, pelo Eterno, tá? Todos temos as virtudes dos sentidos espirituais, todos formamos, né? Fomos formados com todos os sentidos. O que precisamos é buscar aperfeiçoar, entendendo esse mistério dos sentidos. Necessitamos entender os mistérios dos sentidos, tá? E o que isso significa espiritualmente, o que o Senhor verdadeiramente está querendo me falar com tudo isso. Existe um paralelo das coisas espirituais com as coisas naturais. Sempre vai existir um paralelo das coisas espirituais com as naturais, tá? Com as humanas. Porque o Senhor necessita entronizar em nós, tá? O espiritual, tá? O sobrenatural, o eterno em nós. E o sobrenatural de Deus precisa ser alinhado, tá? Na terra. O homem é que tem a função de conectar o sobrenatural de Deus. Eu necessito entender que eu sou responsável por conectar o sobrenatural de Deus na terra, tá? Eu necessito entender que essa é uma função minha. Mesmo que eu seja o porteiro da igreja, eu tenho que compreender essas coisas e isso tem que estar em mim. Esses sentidos têm que estar atuante em mim, tá? Quando falamos dos 5 sentidos, estamos falando de um tabernáculo santo, tá? Que é nós. Nós somos os santos, nós somos esse tabernáculo santo. Aonde o sobrenatural de Deus vai manifestar em nossa vida, onde nós vamos receber os mistérios do Senhor, vamos receber a comunicação do Senhor para poder dar, para poder alimentar, receber esse alimento para poder alimentar a outros, tá? Você é santo de Deus, você é separado de Deus e o Senhor, Ele te chama para ser o templo do Espírito. Somos o templo do Espírito. Somos o tabernáculo de Deus aqui na terra. Tabernáculo santo. Somos os que vamos projetar essa virtude da glória de Deus, tá? Então, precisamos deixar a glória de Deus manifestar em nós. Porque quando todos esses dons em ação, esses dons proféticos, ministeriais, esses 5 sentidos, tá? Todos esses sentidos em ação em nós, vai dar espaço para a manifestação da glória do Senhor e o Senhor vai ser glorificado através da minha vida e através da sua vida. Então, assim vamos atingir o crescimento do varão perfeito, o crescimento que tanto necessitamos, tá? Que está relacionado à maturidade. A maturidade está relacionada à compreensão desses sentidos, desses mistérios. Então, o Senhor vai manifestar a glória dele através das nossas vidas. E a própria igreja tem os 5 dons ministeriais, tá? A própria igreja também, ela tem esses sentidos espirituais. E o interessante é que o número 5 representa sujeição, tá? Você vê o número 5 na Bíblia várias vezes. Você vê, por exemplo, as 5 pedras que Davi toma, pega para poder matar o gigante. Você vê as 5 pedras, ele sempre aí com o número 5, tá? Tomar possessão dos 5. Por quê? Porque Davi, para poder compreender o que ele compreendeu, para ir atuar na fé que ele atuou, foi necessário os 5 sentidos. Então ele toma as 5 pedras, nos mostrando quão é necessário que um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, tenha os 5 sentidos atuantes, tenha as 5 pedras na mão.
Glória a Deus por isso. Isso é revelação do Espírito. E o número 5 em hebraico, né, além de representar, porque em hebraico o número 5 são 5 sentidos, 5 dedos, 5 dimensões e 5 níveis da alma. E é considerado o número em hebraico da harmonia, da união, do equilíbrio espiritual. Então se conclui que os 5 sentidos está relacionado, ou seja, ao corpo de Cristo. Está relacionado, ou seja, está falando que o corpo de Cristo tem que ter esses 5 sentidos espirituais: visão, olfato, paladar, audição e tato. E só assim terá harmonia, terá união, equilíbrio dentro do corpo de Cristo. E isso necessitamos. Quando atingimos esse crescimento, vai haver essa harmonia, vai haver essa união, vai haver esse equilíbrio, não vai haver separação mais. E o amor de Deus vai poder fluir entre nós. E assim o corpo estará completo no sentido espiritual. Estaremos completo em Cristo. Então, enxergaremos, ouviremos, sentiremos, tocaremos e nos deliciaremos com este gosto e este cheiro suave da glória de Deus, porque a glória de Deus ela vai manifestar em nós através desses 5 sentidos. Temos como cristãos abandonar essa máquina de superficialidade, tá? Devemos entrar na profundidade do conhecer do reino e dos seus mistérios. Amém? A visão, ela tem a capacidade de ver o que muitos não têm a capacidade de ver. E a sobrenaturalidade, tá? A visão, ou seja, vocês vão ter a compreensão da sobrenaturalidade de Deus, tá? Vamos começar a viver no sobrenatural de Deus. E para viver no sobrenatural de Deus, eu vou ver espiritualmente, eu vou ver com os olhos da fé. É necessário colocar o sentido da audição, de crer, né, em ação. Então a sobrenaturalidade de Deus se revelará ao homem. E a igreja, ela necessita ter a visão para poder ver. Ela necessita enxergar tudo isso, tá? Destas 5 maneiras. Em Efésios 3:11 fala: e ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Esses são os 5 sentidos. No 12 fala com vistas, ou seja, com vista, com visão ao aperfeiçoamento. Então todos têm que estar com a visão colocada no aperfeiçoamento. Eu devo buscar esse aperfeiçoamento. E para buscar esse aperfeiçoamento, você vai ver que, como tenho falado, é necessário tudo isso dos santos para o desempenho do seu serviço. Então, para ter um bom desempenho do serviço, é necessário ter a visão espiritual da audição, tá? Enxergar espiritualmente audivelmente, enxergar espiritualmente pelo paladar, pelo olfato, pelo tato e tudo mais, para a edificação do corpo de Cristo. No 13 fala: até todos cheguemos à unidade da fé. Então, somente assim vamos chegar à unidade da fé, vamos chegar a essa compreensão espiritual e a uma unidade onde não há divisão, onde não há separação, não há placa de igreja que vai nos separar, porque vamos ser um só corpo, vamos estar unidos numa mesma comunhão, numa mesma comunicação, porque os mistérios do Senhor, quando ele é revelado, tá? O Senhor vai manifestar essas cordas de amor, vamos estar conectados com o Pai, tá? Tudo que eu
tudo que o Senhor falar para mim e eu declarar, essa pessoa ela vai sentir a confirmação de Deus, porque Deus já falou com ela. Então vamos estar no mesmo sentir em Cristo, por isso produzirá essa unidade. E aí fala assim, e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então vamos todos conhecer, vamos todos chegar a esse pleno conhecimento, onde todos vamos saber tudo, como aquela revelação que eu contei para vocês no vídeo anterior, tá? Dos 144.000, onde o Senhor me leva a um determinado lugar e a gente fazia uma comunicação simultânea entre todos nós falávamos, todos conversávamos, pero todos sabíamos tudo, tá? Todos sabíamos tudo um do outro, havia uma comunicação, havia um entendimento de todas as coisas, tá? Então, havia um conhecimento pleno e perfeito de todas as coisas. Sabíamos o que ia acontecer, porque tudo nos era comunicado através de Deus, porque estávamos unidos com Ele, éramos um com Ele. E tudo o que Ele sabia, nós também sabíamos. O Espírito transmitir, trazer essa revelação para nós. E é isso que o Senhor quer. Ele quer trazer esse conhecimento para cada um de vocês, esse crescimento para cada um de vocês, aonde o que Deus tem me ensinado, você saberá também. Você vai falar assim, eu não sei como eu sei, mas eu sei. Por quê? Porque o Espírito de Deus vai estar ministrando sobre a sua vida. E aí a obra do Senhor vai completar. Por quê? Porque a palavra do Senhor fala que no final dos tempos Ele ia escrever em nós os seus mandamentos, os seus estatutos, no nosso coração e na nossa mente, onde nós íamos saber, nós íamos compreender todas as coisas, tá? Então, esse é o pleno conhecimento, onde nós vamos, tudo isso que está aqui, está dentro de nós. Ele escreveu em nós, está escrito em nosso coração, tá? O que acontece é que nós não temos memória dessas coisas, mas na hora que complete essa obra em nós, essa unidade e esse pleno conhecimento, na hora que eu comece a avançar rumo desse mar, para que esse mar de conhecimento se abra na minha vida, essa chuva de conhecimento se derrame sobre a minha vida, eu vou saber, tá? E na hora que o Espírito manifestar em mim, eu vou saber falar sobre isso, eu vou saber ministrar sobre isso, porque vai ser através do poder de Deus e através do Espírito de Deus que essa palavra vai estar sendo solta. Ela não vai sair por causa do meu conhecimento, não, porque esse conhecimento ele vem de Deus, aonde muitas pessoas às vezes sente paralisação nas suas vidas. Elas sabem que elas conhecem, mas elas não recebem nesse momento para poder entregar ou para poder falar. Por quê? Porque está inativa e desativada, mas na hora que começa a ativar e no momento correto que o Senhor necessita que você solte essa palavra ou solte essa profecia, isso vai fluir, porque não vai vir de você, vai vir do Espírito de Deus. E assim que funciona a profecia. Quando vamos profetizar, não vamos profetizar porque queremos profetizar ou porque pensamos que temos que profetizar. Profetizamos porque o Espírito de Deus nos traz na nossa boca essa palavra. Ele coloca na nossa boca essa palavra. Então, fala o seguinte: a perfeita varonilidade à medida da estatura plenitude de Cristo. Você vê outras versões falando outras palavras, né? Que dá a entender outras coisas. Aqui, varonilidade dá a entender que é só varão. Não está falando de que o Senhor vai manifestar os dons só em varão. A palavra do Senhor fala que para Cristo e em Cristo não existe varão e varoa. Não existe grego, gentios e judeus e gregos.
não existe separação para o Senhor, não existe distinção de raça, de cor, de nada, de sexo. O Senhor não é preconceituoso, ele criou todos nós a sua imagem e semelhança, tá? Cuidado com essas doutrinas que vêm aí por baixo para poder diminuir o ser criado por Deus. A mulher também foi formada pelas mãos do Senhor e são instrumento nas mãos do Senhor, e o Senhor não diminui a mulher pela condição de ser mulher, pela condição que ela vive nessa terra, nessa vida terrena de procriar, tá? Então, aqui não está fazendo distinção e dizendo que é só para os homens esses dons, não, tá? O dom é para todo o ser, todo o ser que respira, todo humano. Glória a Deus, aleluias. À medida da estatura da plenitude de Cristo. Porque se vamos afirmar essa versão aqui dessa Bíblia, que eu estava tirando esses versículos, como só os homens, estamos falando que só os homens podem estar à estatura de um varão perfeito? Não. Nós somos homens, tá? As mulheres são homens em relação à humanidade. Somos criação de Deus, tá? Espero que tenha entendido. Me faltam as palavras para poder explicar. Glória a Deus. Me falta mais coisas, e na medida que o Senhor, o Espírito de Deus vai trazendo, vamos estar falando em nome de Jesus. Então, vocês verem, por exemplo, que as doutrinas humanas, elas foram sendo criadas, tá? Elas foram sendo ensinadas e da forma que foi colocado, né? Não que foram ensinadas, mas da forma que foi colocado determinados versículos ou determinadas colocações, foi nos dando determinados entendimentos, aonde, por exemplo, entendemos, por exemplo, que o apostólico, por exemplo, o ministério apostólico, que é o da visão, quem tem que ter é só a igreja que é apostólica, e que as outras igrejas pentecostais ou batista não manifesta o apostólico. Então começamos a crer nisso, porque eles começaram a fazer essa separação. Algumas pessoas disseram, não, isso é nosso, nós somos donos disso, e se adonharam, né? Se tornaram donos de determinadas coisas para poder se projetar em relação ao crescimento, tá? Foi uma maneira estratégica de levar a compreensão do povo que determinadas eram maiores do que o outro ou melhores do que o outro. Mas totalmente errado essa colocação, porque em Cristo não há maior nem menor. E na realidade os menores são os maiores, conforme a palavra de Deus fala. Então, o que acontece? Nós, com esse conceito, nós entendemos que não nos cabe esse ministério, não nos cabe esse chamado, não nos cabe esse mistério de Deus a nós, tá entendendo? Não nos cabe esse sentido a nós, ser aprimorado. E na realidade, se você analisar, por exemplo, o ministério apostólico, o que ele é? O que ele cumpre? O ID. O ministério apostólico que cumpre o ID. Se você analisar, toda a igreja de Cristo é fundada, né? É apostólica. E não estou falando de apostólico romano, não. Estamos falando da igreja de Cristo. Ela é apostólica, tá? Pelos apóstolos. Por quê? Para cumprir o ID, para pregar o evangelho, para anunciar. E o que a igreja fez? Muitas igrejas fizeram.
passaram uma outra impressão do apostólico, mudaram o apostólico para o missionário. Porque na missionário, a Bíblia não fala de missionário, ela fala de apostólico. Então não existe missionário biblicamente, existe apóstolos. Aí, o que nós compreendemos com o ID quando a igreja prega a respeito das missões e fala a respeito do ID, e fala a respeito do ID, o que compreendemos? Compreendemos que o ID, só quem tem um chamado missionário pode cumprir o ID. É como que, só de dar essa informação, é como que isso entra e interniza dentro da gente e não sai. Isso são o quê? São as doutrinas humanas que vai gerando e vai moldando, né, os conceitos. E o que acontece? Na realidade, todos nós somos chamados para cumprir o ID. E todos nós somos chamados para ter visão, porque o apostólico está relacionado ao sentido da visão. Necessitamos ter uma visão espiritual das coisas espirituais. Não pode uma determinada congregação tomar posse, igual aconteceu mundialmente, de um ministério apostólico e dizer que só eles têm a visão. Não, todos nós temos que ter, todos nós somos o templo do Espírito e temos que ter as visões espirituais e ter esse entendimento e cumprir esse ID. Então todos nós somos chamados para não ser apóstolos ou ser profetas, tá? Porque o chamado para ser, por exemplo, pastor ou ser, ele é específico, mas eu tenho que ter, por exemplo, o que o apóstolo tem, que é a visão. Eu tenho que entender essa visão. Compreende? Não sei se estão me entendendo bem. Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus, me ajuda. Pai, se é da vontade do Senhor, a gente fala. Glória a Deus, amém? Amados, olha, por agora é isso. Glória a Deus, aleluias. O que o Espírito traz para essa manhã. E é isso, como eu falei. Desculpa se tenho sido repetitiva, mas eu peço em nome de Jesus para levar à compreensão do seu Espírito essa palavra e compreender a importância disso espiritualmente na sua vida. Ou seja, que o Senhor tome essa palavra ao seu entendimento e que você possa levar, entronizar espiritualmente esse entendimento que o Espírito de Deus está trazendo para a sua vida. O que o Senhor quer fazer você compreender com isso. Compreende? Que o Senhor possa revelar o que Ele quer fazer te entender com isso. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Um grande abraço.